Olá a todos, bem-vindos ao canal Ciência Fácil. Hoje nós estudaremos o primeiro filo do reino Animalia. Nós selecionamos os 9 principais filos desse grande reino, que é o reino Animalia, e estudaremos de um por um, as suas características, os pontos marcantes de cada filo. Nesse slide inicial, nós temos representantes de cada um desses 9 filos. Daqui a pouquinho eu volto para essa imagem inicial para a gente descobrir quais são os representantes de cada um. Inicialmente, eu peguei esses 9 filos e coloquei esses filos em um cladograma, para que a gente possa observar as relações filogenéticas entre esses 9 filos. Veja que todos os animais eles surgiram a partir de uma colônia de protistas flagelados, uma colônia de protistas flagelados heterótrofos, certo? A partir dessa colônia de protistas flagelados heterótrofos surgem todos os animais. Então veja, a partir desse ancestral surgem os animais com tecidos verdadeiros, os com tecidos verdadeiros e os sem tecidos verdadeiros. Os animais sem tecidos verdadeiros são as esponjas, que formam o filo porífero. O filo porífera, são os poríferos, as esponjas. Veja que, tirando as esponjas, tirando o filo dos poríferos, todos os demais animais eles possuem tecidos verdadeiros. Possuem tecidos verdadeiros. Os poríferos eles são chamados de parazoários, ou seja, animais que estão ao lado, parazoários. Eles não são considerados verdadeiros animais, por isso que eles são chamados de parazoários. Já todos os animais que possuem tecido verdadeiro, todos os demais, são chamados de eumetazoários, são os verdadeiros animais. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. A partir do surgimento desse ancestral aqui, que possui agora tecido verdadeiro, surgem os animais diblásticos, que fazem parte do filo Quinidária, são os quinidários, os pólipos e as medusas, certo? São animais diblásticos. Professor, o que é que significa ser um animal diblástico? Significa que esses animais apresentam apenas 2 folhetos embrionários, ectoderma ectoderma e endoderma, Ou você pode chamar também de ectoderme e endoderme. Portanto, esses animais, os quinidários, eles não possuem o tecido embrionário chamado de mesoderme ou mesoderma. Fixe isso. Os únicos animais, o único filo animal que é diblástico são os quinidários. São os quinidários. Professor, a gente pode falar em diblástico, pode se referir às esponjas também como animais diblásticos? Não, porque as esponjas não apresentam tecido verdadeiro. Então não faz sentido falar que as esponjas são animais diblásticos ou triblásticos, ok? A partir desse ancestral aqui com tecido verdadeiro, também nós temos a origem dos animais triblásticos. Todos os demais filos, exceto quinidários e esponjas, quinidários e poríferos, são animais triblásticos. Professor, o que é que significa ser um animal triblástico? Significa possuir os 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Lembrando que também você pode chamar de endoderma, mesoderma e ectoderma. Observe que a partir do surgimento desse ancestral aqui triblástico, certo? Ou seja, que possui os 3 folhetos embrionários, deriva os animais acelomados, que são os nossos plateumintos, ok? Acelomado significa dizer que não possui cavidade interna. Esses animais aqui acelomados, eles não possuem cavidade interna corporal, certo? E também surgem, a partir desse ancestral triblástico,
animais com cavidade no corpo, ou seja, animais celomados ou pseudocelomados. Professor, coloca uma imagem explicando, né, o que seriam animais acelomados, pseudocelomados ou celomados. Ok, vou colocar neste momento para você diferenciar bem. Nós vimos que os animais acelomados são os plateumintos, são aqueles animais que pertencem ao filo plateuminto, né? Veja só, nós temos os 3 folhetos embrionais aqui representados, certo? Esse em amarelo é o ectoderma, esse aqui em azul é o nosso tecido formado por células da endoderma, ok? E veja aqui que esse tecido em rosa, na coloração rosa, é o nosso mesoderma, o nosso tecido mesodérmico, ok? Observe que não há cavidade corporal no corpo desses animais, não há um buraco interno, né, para ficar bem fácil a compreensão. Por isso que esses animais são chamados de animais acelomados, ou seja, que não possuem cavidade interna. Todo o corpo desse animal é preenchido por tecido. A parte externa, ectoderma, a parte intermediária, mesoderma, e a parte interna aqui que vai revestir o tubo digestivo, né, desses animais é recoberto por tecido endoderma, formado por células do tecido endoderma. Mas existem também animais que são animais pseudocelomados ou celomados. Tanto os pseudocelomados como os animais celomados são animais, pessoal, que possuem uma cavidade interna, que você consegue perceber muito bem isto. Vamos começar a estudar os animais celomados. Aqui nós temos como representante os anelídeos, aqueles animais que participam do filo dos anelídeos. Nós também podemos citar os moluscos, né? Os moluscos são celomados. Então veja, para ser um animal celomado, você precisa verificar lá no período de desenvolvimento embrionário, ou até mesmo observando o organismo adulto, no caso dos anelídeos, que esses animais eles vão possuir, né? Aqui, o ectoderme, o tecido ectodérmico, certo? Nós temos uma cavidade. Essa cavidade, pessoal, ela está dentro do tecido mesodérmico. Perceba isto, ó. Tanto a parte externa dessa cavidade é delimitada por tecido mesodérmico, quanto a camada mais interna dessa cavidade também é delimitada por tecido mesodérmico. Por isso que esse animal é considerado um animal celomado. A cavidade é totalmente delimitada tanto na sua parte externa quanto na sua parte interna por tecido mesodérmico. E aqui no centro, revestindo o tubo digestivo desses animais, nós temos aqui o nosso tecido endodérmico, ok? O folheto embrionário endodérmico. Beleza? Perfeito. Mas também nós temos animais que são chamados de pseudocelomados. Veja que eles são chamados de pseudocelomados, mas eles possuem também uma cavidade. Eles possuem uma cavidade verdadeira, ok? Então veja, essa cavidade, a única diferença dessa daqui é que ela não é totalmente preenchida, delimitada. Preenchida não, ela não é totalmente delimitada por tecido mesodérmico. Somente a sua parte externa é que é delimitada por tecido mesodérmico. A parte interna dessa cavidade é delimitada por tecido endodérmico, ok? Proveniente da endoderme, ou proveniente da endoderme, né? Então aqui você tem o ectoderma, no meio o mesoderma, delimitando a parte externa da cavidade, e delimitando a parte interna dessa cavidade, nós temos o tecido endodérmico, certo? Esse tecido endodérmico também delimita o tubo digestório, né? O tubo digestivo desses animais. Fixe, plateumintos são animais acelomados, tá? E todos os demais que vão surgir aqui são considerados animais ou pseudocelomados ou animais celomados. Aqui, ó. Veja que a partir desse ancestral que surgiu, né, que passou a ter essa característica de possuir celoma, de possuir uma cavidade interna no seu corpo,
surgiram, né, derivaram os animais pseudocelomados, que aqui são representados por os nematóides, o filo Nemateuminto, os nemátodas, né? E surgiram também, ou derivaram, os animais celomados, ou seja, aqueles que vão ter a cavidade interna do seu corpo totalmente revestida, tanto na sua parte externa como interna, por tecido mesodérmico, ou derivado do tecido mesodérmico, ok? Então percebam, pessoal, que a partir do momento em que surge esse ancestral aqui, né, que possui celoma, surgem, né, os animais protostômios, representados aqui por 3 filos. Os moluscos são protostômios, os anelídeos e os artrópodes, tá? Os artrópodes. E surgem os animais deuterostômios, aqui representados pelos equinodermos, as estrelas do mar, né, e os cordados. Ok, professor, mas eu não sei o que são animais protostômios, ou eu não me lembro, né? E não sei também o que são animais deuterostômios. Ok, meu aluno, eu vou explicar agora. Para entender o que são animais protostômios ou deuterostômios, né, você precisa recorrer à embriologia. Então aqui nós temos o ovócito secundário, certo? Aqui nós temos os espermatozoides, ocorre a fecundação, certo? Ou fertilização, onde um espermatozoide consegue penetrar aqui no ovócito secundário, tá? Nós temos agora 2 núcleos, um que veio do espermatozoide, outro que já era do ovócito secundário, e aí você começa todo o processo de embriogênese, né? Formação do zigoto, depois a formação, da divisão dessas células internas sem aumentar o volume aqui, né, inicial do zigoto. Essas células vão se dividindo até formar uma massa de células totipotentes, umas células tronco totipotentes, que a gente chama de mórula, essa massa de células aqui. Ok, depois da mórula nós temos a fase de blastocisto, né? Depois dessa fase de blastocisto, nós temos a formação, a partir desse blastocisto, nós temos a formação da blástula, certo? E o que nos importa aqui, pessoal, na embriologia, é a partir da blástula, o procedimento embriológico a partir da blástula. Então veja que nós temos diferentes tipos celulares que formam a blástula. Nós temos uma cavidade interna preenchida por líquido, que a gente chama de blastocele. E essa camada de células externas aqui, elas são divididas em macrômeros, né? Esses macrômeros são maiores, e micrômeros, essa parte mais superior, são os micrômeros, que são formados por células menores. Ok? A partir disso, nós temos a gastrulação. O processo de gastrulação ele visa formar a gástrula, assim como o processo de blastulação visava formar a blástula, ok? Então veja, aqui nós temos a blástula, a parte aqui dos macrômeros começa a invaginar, certo? Começa a invaginar, até que essas células aqui da parte mais inferior toquem o teto, formado por células que a gente chama de micrômeros, ok? Veja que a partir dessa invaginação aqui dos macrômeros, nós temos a formação, pessoal, de um poro, de uma abertura aqui na parte inferior da gástrula, que a gente chama de blastóporo, ok? Esse blastóporo é o que vai definir se um organismo é protostômio ou deuterostômio, certo? Se esse blastóporo, durante o desenvolvimento, ele der origem à boca, ou ao mesmo tempo à boca e ao ânus, nós chamamos esses organismos de organismos protostômios. Se o blastóporo der origem apenas ao ânus, né, inicialmente ao ânus, então nós chamamos esses organismos esses animais, né, de animais deuterostômios. Okay? Então, voltando aqui, a partir desse ancestral celomado, nós temos, né, nós podemos observar que deriva os animais protostômios, ou seja, que o blastóporo dá origem à boca, ou tanto à boca quanto o ânus, certo? Os animais protostômios são os moluscos, nós temos aqui os caramujos, as lesmas, né, representantes desse filo, os anelídeos,
representante clássico são as minhocas e os sanguessugas, tá? Representantes dos anelídeos, que também são protostômios, e os artrópodes. Os artrópodes são as aranhas, os insetos, né, pessoal? E os artrópodes, eles também são protostômios. Observe que os animais deuterostômios são representados por apenas 2 filos. O filo dos equinodermos, né, ou equinodermata, okay, que é formado pelas estrelas do mar, e também os cordados. Nós, seres humanos, estamos aqui dentro do filo de cordados, né? Observe que para cada filo eu tenho um surgimento de uma característica específica que vai permitir a existência desse filo, né? Essas diferenças entre cada filo. Por exemplo, no filo Annelida, nos anelídeos, surge a metameria, né? Esses animais eles possuem metameria. Já os artrópodes, aqui nós temos a formação de um esqueleto de quitina, a presença de um esqueleto de quitina. Da mesma forma, os animais deuterostômios, em relação aos equinodermos, surge essa característica aqui, né, que é a simetria pentarradiada. Da mesma forma que os cordados. Né? Por que são cordados? Uma característica que, em comum a todos os cordados é justamente a formação da notocorda. Né? Essa notocorda que posteriormente dá origem à coluna vertebral, ao tecido nervoso e tal. Ok. Então, visto algumas essas relações filogenéticas, né, depois de estudar as relações filogenéticas, nós estudaremos o primeiro filo, o filo dos poríferos. Ok? Então, vamos iniciar pelas características gerais desse filo. Então, o filo porífero, o filo das esponjas, as esponjas do mar, foram os primeiros animais que surgiram, certo? Os primeiros animais que surgiram. Lembrando que para ser considerado um animal, tem que ser multicelular, ou seja, tem que ser formado por mais de uma célula, ok? Precisa ser heterótrofo, ou seja, não produz o seu próprio alimento, precisa buscar no ambiente esses alimentos, entre outras características, ok? Não possui parede celular, por exemplo, né? Enfim. O filo porífero foram os primeiros animais que surgiram, o primeiro filo que surgiu. São animais de ambiente marinho em sua grande maioria, mas também presentes em água doce, certo? Todas as esponjas, todos os organismos desse filo porífero são animais aquáticos. O nome porífera, ele existe, né? Ele derivou aí, de uma característica que esses animais possuem, que é o corpo cheio de poros. É só lembrar do Bob Esponja, né? As esponjas possuem um corpo cheio de poros, certo? Esses poros, na verdade, eles são células, né? É uma célula que a gente chama de porócito. Esse porócito ele tem um poro central, uma abertura no centro dessa célula, e que forma assim o poro. São animais parazoários, certo? Não possuem tecido verdadeiro, são animais sésseis, não apresenta tecido verdadeiro. Essa característica aqui é a mais marcante, que cai mais em prova. Não possui sistema nervoso, obviamente, já que não possui tecido, não possui um tecido nervoso, não possui um sistema, né, nervoso. Não possui também sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretório. Não possui nenhum tipo desses sistemas. Ok? Professor, e como é que ocorre a respiração desses animais? Ocorre por difusão celular, certo? A excreção também ocorre por difusão. A maioria dos poríferos são hermafroditas, ou seja, um mesmo indivíduo produz os espermatozoides e os óvulos, ok? Quando o indivíduo é hermafrodita, a gente pode chamar ele também de monóico, certo? Então, veja, os espermatozoides e óvulos normalmente são produzidos em tempos diferentes, ou seja, tende a ocorrer a fecundação cruzada, certo? A fertilização cruzada, na maioria dos casos. Existem espécies de óicos, professor? Existem sim, certo?
mas em menor número. Quando eu falo espécies dioicas, eu estou querendo dizer que são espécies que contêm sexos separados. Um macho, que vai produzir os espermatozoides, e outro indivíduo, sendo a fêmea, que vai produzir apenas óvulos. A fecundação ela é interna, e nesse caso de reprodução sexuada, né, o desenvolvimento é indireto. Professor, o que o senhor quer dizer quando fala que o desenvolvimento é indireto? Significa dizer que nós teremos um estágio larval presente aí no ciclo de vida desses animais, ok? Essa larva ela se chama anfiblástula, né? Uma larva anfiblástula. São animais filtradores, tá? Que filtram a água e capturam partículas dessa água, né? Que vão servir de alimento, micro-organismos também, certo? E, obviamente, são animais invertebrados. Essas são as características gerais do filo porífera. São extremamente importantes. Então, vamos ver a configuração do corpo de um porífero, do corpo de uma esponja, né? Então, nós vemos aqui que essa esponja ela possui vários poros, né? Cada poro desse é uma célulazinha, um porócito, com a abertura no centro da célula. Poro ou ósteo, você pode chamar o poro também de ósteo. Toda essa parte externa da esponja é constituída por uma a gente não pode chamar de epiderme aqui ainda, tá? É incorreto, é tecnicamente incorreto chamar de epiderme, porque epiderme é um tecido, tá? E no caso aqui das esponjas, elas não possuem tecido verdadeiro. Mas essas células aqui, elas se agrupam, essas células externas, e esse revestimento externo, ele é formado por células que a gente chama de pinacócitos. Então, se uma questão perguntar, né? Qual tipo celular forma um revestimento externo das esponjas? Aí você precisa responder que são células chamadas de pinacócitos, ok? Na parte interna da esponja, aqui, ó, você tem várias células flageladas, certo? Você consegue visualizar essas células em roxo, né? Flageladas são os nossos coanócitos. Nós vamos estudar melhor a estrutura de um coanócito nessa próxima figura. Ok, essa abertura interna da esponja a gente chama de átrio ou espongiocele. Tá? É a cavidade interna da esponja, é átrio ou espongiocele. A abertura na parte superior é chamada de ósculo. Então a água ela segue esse sentido, ela entra por o ósteo ou poro, cai na cavidade interna que a gente chama de átrio ou espongiocele e sai pelo ósculo, que é a abertura superior dessas esponjas. Okay? Então esse é o caminho percorrido pela água. Vamos ver a estrutura dos coanócitos, que são essas células que ficam aqui na parte interna da esponja. Estou revestindo toda a parte interna, né? Então, esse coanócito ele é formado por um colarinho, certo? Esse colarinho ele fica se movimentando e capturando as partículas de alimento ou algum tipo de micro-organismo presente na água, certo? Esse colarinho, no meio dele tem um flagelo que fica se movimentando e ajuda também na captura desse alimento. Esse alimento ele é fagocitado aqui, né? Nós temos a formação de um vacúolo digestivo, a gente consegue observar muito bem isso. Esse vacúolo, na parte interna desse coanócito, nós temos a formação de enzimas digestivas que vão degradar esse alimento, né? Quebrar esse alimento e tornar ele disponível para o uso dessa célula, desse coanócito, ok? E, pessoal, na região intermediária da esponja, nós temos vários tipos de célula, certo? Como, por exemplo, células que a gente chama de amebócitos. Então, veja que muitas vezes o alimento fagocitado pelos coanócitos, ele vai também para os amebócitos, para a nutrição desses amebócitos. Essas células, chamadas de amebócitos, elas têm a capacidade de formar qualquer tipo de célula da esponja. Daqui a pouco nós vamos estudar os tipos celulares existentes na esponja, principalmente nessa parte intermediária aqui do corpo dela, ok? Então veja novamente que a digestão ela ocorre a nível intracelular nas esponjas. Grave essa informação que ela é importante, ok? A partir da fagocitose pelos coanócitos. Aqui você tem um exemplo, por exemplo, de um protista sendo fagocitado, tal.
tá? A eliminação dos resíduos, ela ocorre por difusão, a excreção, né? Ocorre por difusão, a respiração também por difusão. Lembre-se que nós não temos tecido, nós não temos sistema nervoso, não temos sistema circulatório, é um organismo bem simples mesmo, ok? Nessa outra figura, nós podemos visualizar também a estrutura dos coanócitos, flagelo, colarinho, váculo digestivo, o amebócito logo na parte mais interna da esponja, o ósculo, que é a abertura de cima, tá? O átrio, a espongiocele, que é a cavidade interna. E nessa região intermediária, nós temos alguns tipos celulares, certo? Por exemplo, nós temos os escleroblastos, que são estruturas, não são células, são estruturas que podem ser formadas por carbonato de cálcio, que vão conferir sustentação à esponja. Podem ser formadas também de quitina, certo? Essa parte intermediária, pessoal, ela é preenchida por um líquido que vai conferir maior sustentação. Vai conferir a sustentação também a essas esponjas, né? Um esqueleto. Então, aqui nós temos os tipos celulares, que estão nessa parte intermediária aqui da esponja entre os pinacócitos, que formam o revestimento interno, e os coanócitos, que revestem a parte interna, tá, dessa esponja. Nós temos amebócitos, nós temos espículas, tá? E também aqui na parte externa nós temos na parte interna nós temos os coanócitos e na parte externa os pinacócitos. Os coanócitos, eles são células flageladas, como a gente viu, responsáveis pela movimentação da água, trazendo partículas nutritivas e oxigênio. Perfeito. Temos também os pinacócitos, que são as células que fazem o revestimento externo, tá? Revestem a esponja e funcionam como se fosse, né, entre aspas, como se fosse uma epiderme. Nós temos os porócitos, que são essas células aqui que possuem uma abertura central, um ósculo central, vai funcionar como o nosso poro, tá? A célula dotada de um poro central que atravessa de lado a lado, e também, né, é pelo porócito que a água penetra no átrio, nessa abertura. Os amebócitos, pessoal, presentes nessa região intermediária, eles são células responsáveis em originar todos os tipos de células da esponja, sendo responsáveis pelo seu crescimento e sua capacidade de regeneração. Se você corta uma esponja, por exemplo, ela se regenera. Por quê? Porque esses amebócitos presentes nessa região que foi cortada, até um certo limite, obviamente, né, eles têm o poder de se transformar em qualquer tipo de célula da esponja. Aqui nós temos novamente a figura, as espículas, né, vão conferir maior sustentação à esponja, tá? Os porócitos, amebócitos, pinacócitos, coanócitos, ok. Então nós temos, enquanto à diversidade dos poríferos, nós temos uma diferença morfológica aí dos grupos, né? Os poríferos, eles podem ser asconoides, ciconoides ou leuconoides. Os asconoides são aquelas esponjas bem pequenininhas, né? Não ultrapassam 10 centímetros, tá? Devido à sua estrutura corporal. E o fluxo de água aqui nessas esponjas ela é bem lento, pois a espongiocele, a cavidade interna, é ampla em relação à área ocupada pelos coanócitos. Já aquelas esponjas que possuem uma morfologia mais ciconoide, ela já tem uma estrutura corporal com uma parede mais complexa, e ela é formada por tubos e canais radiados, câmeras estofadas com coanócitos que se abrem para o átrio. Daqui a pouco a gente vai estudar melhor essa estrutura interna dos ciconoides. E os leuconoides, eles dão origem àquelas esponjas maiores, né? A estrutura interna dessas esponjas é muito mais complexa. Ela possui mais câmaras. Nós já vamos ver a imagem que mostra muito bem isso. Possui mais câmaras e a espongiocele é menor, tá? A cavidade interna é menor. E o buraco interno é menor, né? Que permite maior taxa de filtração e maior tamanho dessas esponjas. Aqui a gente consegue visualizar bem, deixa eu colocar aqui nessa imagem que ela está melhor, a estrutura de um asconoide, tá? A organização interna dele, de um ciconoide. Veja que nós temos dobras aqui na epiderme, que permite que essas esponjas tenham um tamanho um pouco maior, possam atingir maiores tamanhos, ok? Veja que o átrio espongiocele já é um pouco menor. E nós temos as esponjas do tipo leuconoides.
Veja que nós vamos ter aqui várias câmaras flageladas com vários coanócitos aqui, tá? Nesses canais hídricos. O átrio, né, a espongiocele, é bem reduzido no tipo leuconoide. São as esponjas grandes. Por exemplo, aqui você tem um exemplo de uma esponja do tipo leuconoide, né? Ela consegue atingir um tamanho bem maior. Lembre-se que os asconoides, eles não ultrapassam 10 centímetros de altura, ok? E aqui está a foto de uma esponja de banho. Ela corresponde ao endoesqueleto formado por fibras de espongina, que é uma proteína, certo? E essas fibras de esponginas presentes nas esponjas, elas conferem também uma maior sustentação a essas esponjas. Quanto à reprodução dos poríferos, nós temos aqui a reprodução, ela pode ocorrer do modo assexuado ou do modo sexuado. A reprodução assexuada ela ocorre por brotamento, gemulação, fragmentação, regeneração. Esses dois aqui são a mesma coisa, tá? Fragmentação ou regeneração. Já a reprodução sexuada, na reprodução sexuada, os espermatozoides eles são produzidos a partir dos amebócitos ou dos coanócitos e são liberados junto com a corrente exalante de água. Aqui a gente tem, por exemplo, no exemplo de uma esponja, o espermatozoide é liberado, tá? O espermatozoide ele é formado a partir de amebócitos ou de coanócitos. E ele, o que acontece com ele? Ele é levado pela corrente exalante, ele vai penetrar em outra esponja pela corrente inalante, tá? Esse espermatozoide ele é capturado pelos coanócitos aqui presentes na região interna e transferido para os óvulos. Os óvulos estarão nessa região intermediária aqui da esponja, ok? Quando esse espermatozoide encontra o óvulo, ocorre a fecundação e do ovo surge uma larva ciliada, que após breve período de vida que é liberada, né? Essa larva ciliada ela é liberada aqui na espongiocele átrio. Ela é uma larva livre natante, tá? Ciliada, que após um breve período de vida planctônica, ela fixa-se no substrato, tá? Ela se fixa no substrato. Há uma inversão do corpo aqui dessa larva em desenvolvimento e ela dá origem, ela sofre metamorfose e dá origem a uma nova esponja. Okay? Se você quiser, pausa o vídeo para visualizar melhor como é que ocorre esse tipo de reprodução. Essa larva ela é chamada de larva anfiblástula, ok? Então, a reprodução pode ocorrer de forma assexuada ou sexuada. Na gemulação, que é um tipo de reprodução assexuada, ela é mais comum em espécies de água doce, grave isso, muito mais comum em espécies de água doce, onde as condições ambientais podem se tornar temporariamente adversas. Quando as condições ambientais se tornam adversas, então essas esponjas elas criam várias émulas, né? Elas começam a se reproduzir de forma assexuada pela gemulação. Okay? E isso ocorre quando os rios secam, por exemplo. Ao perceberem mudanças ambientais, as esponjas elas iniciam a reprodução das gêmulas. E essas gêmulas, que você vê aqui nessa figura, por exemplo, são formas de resistência que se originam do mesorrilo. Professor, o que é mesorrilo mesmo? Mesorrilo é essa região intermediária, pessoal, das esponjas. Ó. Deixa eu colocar uma foto aqui para você ver. Essa região intermediária aqui, ó, entre a epiderme e os coanócitos, é o nosso mesorrilo. Nessa região você vai encontrar espículas, né, de diferentes formas, você vai encontrar também amebócitos, certo? Esse é o nosso mesorrilo. Então, cada gêmula ela é constituída por um envoltório rígido, um envoltório bem rígido com espículas, como você vê aqui, ó, que protege células indiferenciadas. Células indiferenciadas que nós chamamos de arqueócitos. Tá? Esses arqueócitos têm a capacidade de se transformar em qualquer célula da esponja também. Tá? Esses arqueócitos são essas células indiferenciadas, ficam aqui dentro, protegidos, né, por essa região mais externa, bem resistente, formado por espículas, e tem a capacidade de formar novo indivíduo, esses arqueócitos. Quando as esponjas morrem, as gêmulas são liberadas, podendo permanecer no ambiente por longos períodos de tempo.
até que as condições ambientais voltem a se tornar adequadas. Quando as condições ambientais se tornam adequadas, os arqueócitos saem por uma abertura presente na gêmula, tá? E essa abertura a gente chama de micrópila. A micrópila é a abertura dessas gêmulas, perfeito? E quando esses arqueócitos saem pela micrópila, reorganizam-se e formam uma nova esponja. Isso é o processo de gemulação. Outra forma de reprodução assexuada das esponjas é o brotamento. O brotamento é bem simples, né? Está aqui o corpo de uma esponja, lateralmente forma-se um broto, esse broto se destaca e dá origem a uma nova esponja. Aqui seria, né, um esquema de uma gêmula, que você já estudou, e aqui fotos a microscópio, mais a nível de curiosidade. Aqui nós temos algumas imagens, sempre é bom, né, ter acesso a várias imagens. Aqui, por exemplo, nós temos uma fotografia de uma esponja tubular medindo cerca de 20 centímetros de altura. Outra esponja do gênero Tedania é comum no litoral, bem comum no litoral brasileiro, vai desde o Amapá até São Paulo, mede cerca de 5 centímetros de altura, muito bonita. Né? Aqui também nós temos um esqueleto de uma esponja de vidro, conhecida como vaso de Vênus, mede cerca de 20 centímetros de altura. Tá? Aquelas espículas que você viu nos slides anteriores, pode ser constituída por carbonato de cálcio, por quitina, então você tem uma composição variada. Quando essa esponja morre, essa estrutura dá origem a imagens como essa, né? A gente consegue visualizar bem. E aqui a fotografia de uma esponja carnívora que ocorre em águas das marinhas da França. Observe as laterais, né? Estão localizadas tentáculos, é uma esponja bem diferente. As laterais nós temos tentáculos e no Brasil a espécie de esponja carnívora foi encontrada, mas com uma profundidade muito grande, né? Há uma profundidade muito grande, 4.450 metros de profundidade, a cerca de 500 quilômetros de distância da costa. E essa esponja é bem pequenininha, né? 2 centímetros de diâmetro apenas. Pessoal, só para concluir, falando um pouquinho da importância médica das esponjas, né? Existem acidentes que são causados por esponjas, né? Acidentes em relação ao ser humano. Veja, as esponjas elas produzem diferentes compostos de ação tóxica e irritativa, que as protegem da ação de outros animais que lhe conferem boa capacidade de inibir o crescimento de outros animais sobre o corpo dessas esponjas. Os pinacócitos, né, são responsáveis por essa produção dessas substâncias. A penetração da toxina na pele humana, por exemplo, se deve a grande parte à presença de pequenas espículas do exoesqueleto que, ao serem pressionadas, acabam furando a pele. Nós sabemos que lá no mesorrilo existem as espículas, né? São aquelas estruturas bem duras, formadas por carbonato de cálcio, quitina, enfim, a composição varia. Então, quando um ser humano entra em contato, pode ser que uma das espículas perfure a pele, essa toxina acabe tendo acesso à corrente sanguínea. Né? Ocorre a irritação da pele, que resulta numa inflamação, essa toxina. E podem surgir placas que dão origem a bolhas ou pápulas, e isso pode levar a intensa coceira ou mesmo dor no local. Aí você deve aplicar a fita adesiva para retirar as espículas, já que elas são bem pequenininhas, né? E tratar a região afetada com vinagre, seria o caso aí. Ok? Aqui nós temos uma espécie, a Tedania ignis, que é uma espécie de esponja bem comum no Brasil e que costuma causar certos acidentes. Pessoal, sobre esponjas, tá? Era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que aproveite muito bem as informações. Muito obrigado, acompanhe-nos, continue conosco, né? Um abraço.